Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho A Culpabilidade na Responsabilização Penal das Pessoas Jurídicas. Eu me chamo Agnes Paola Baldos Imóveis, eu sou aluna do 5º ano de Direito da UniOeste e sou autora desse artigo, juntamente com Otávio Augusto Baldo, que é bacharel em Direito também pela UniOeste. Não é pacífico o entendimento da doutrina sobre a possibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica penalmente. Então, algumas correntes vão defender que, em razão da impossibilidade de ter uma consciência da ilicitude, a pessoa jurídica não pode responder criminalmente. Já outras correntes vão defender que, apesar dessa impossibilidade, isso não pode obstar a responsabilização penal da pessoa jurídica, sob pena de incorrer aí em impunidade. Então, nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é analisar as disposições legais e doutrinárias do direito brasileiro, a fim de encontrar a melhor alternativa para evitar a impunidade e, ao mesmo tempo, responsabilizar as pessoas jurídicas, respeitando as peculiaridades e os limites estabelecidos em relação a esse tipo de ficção legal, esse tipo de ficção jurídica. Então, a gente também tem como objetivo verificar a possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, analisando o papel que o elemento da culpabilidade desempenha nas diversas teorias doutrinárias que exploram o tema. Então, a maior parte da doutrina vai entender que a pessoa jurídica não pode ser autora de um delito, porque não tem aquela capacidade de conduta humana, não tem a vontade psicológica. Essa corrente majoritária vai entender que a personalidade jurídica não tem capacidade de compreender a desaprovação ético-social que é inerente à pena, porque a culpabilidade ela só pode ser atribuída àquelas pessoas individualmente responsáveis e não perante membros de uma sociedade que não participam do fato nem perante uma massa patrimonial. Essa ideia da doutrina majoritária não quer dizer que as pessoas físicas responsáveis pelas pessoas jurídicas vão passar impunes. E também não quer dizer que isso impede a aplicação de sanções administrativas, Essas sanções administrativas, elas inclusive se assemelham muito em essência com aquelas que se busca aplicar na esfera penal, com a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, como por exemplo as multas, E elas podem ser determinadas pelo próprio juiz penal, sem nenhum tipo de prejuízo de questão de competência. Então, de acordo com aquilo que se extrai da Constituição, a responsabilidade pessoal dos dirigentes não se confunde com a responsabilidade da pessoa jurídica. Essa responsabilidade da pessoa jurídica, nesse dispositivo constitucional, ela foi condicionada à aplicação de sanções compatíveis com a sua natureza, de um modo que a responsabilidade penal continua sendo pessoal, conforme aquilo que está exposto no artigo 5º. Além disso, o artigo 225 da Constituição, que determina em seu parágrafo 3º que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas jurídicas ou físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Mas isso não significa a consagração constitucional da responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque a responsabilidade penal de que trata o diploma continua limitada à responsabilidade subjetiva e individual. Além disso, a gente tem a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que prevê a responsabilização penal além da administrativa e civil, sem excluir a responsabilidade das pessoas físicas envolvidas e sem prejuízo da possibilidade de aplicar a desconsideração da pessoa jurídica, quando a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade. Então, a intenção do Constituinte não era de romper com aquilo que está disposto no artigo 5º, que atribui a responsabilidade penal ao ser humano, por esse ser dotado de consciência, vontade e capacidade de compreensão do fato e conformidade com o direito. Tampouco foi a intenção criar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, somente reafirmar que as pessoas naturais estão sujeitas às sanções penais e as pessoas jurídicas estão sujeitas às sanções jurídicas. Por fim, conclui-se que a existência ou ausência do elemento da culpabilidade por si não pode ser um fundamento suficiente para elaborar uma legislação capaz de combater crimes como os estudados. Então, a gente apresenta como alternativa o direito de intervenção de Herstemer, que concilia o direito administrativo e o direito penal. Então, dessa maneira, a gente pode evitar que o conflito de competências, a impunidade e a contrariedade ao princípio societas delinquere non potest.